Imagina só, estamos em 1944, o mundo no meio de uma guerra, e de repente, o som mais popular do planeta simplesmente some, desaparece no ar. Essa é a história de Glenn Miller, o homem por trás de uma música genial e de um mistério que, olha, dura até hoje. Guarde bem essa data, 15 de dezembro de 1944. Em plena Segunda Guerra Mundial, a música que era a esperança de milhões de pessoas simplesmente se calou. Glenn Miller, o grande maestro da América, estava desaparecido. E essa é a pergunta que não quer calar há décadas. Como é que o maior astro da música dos Estados Unidos some assim, sem deixar um único rastro? Para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do fenômeno que ele era. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos ao som que fez dele uma lenda. Pois é, antes de virar um mistério, ele era um verdadeiro fenômeno. Glenn Miller não era só mais um músico, sabe? Ele era uma força da natureza, um cara que literalmente desenhou um som que criou uma fórmula de sucesso. E a genialidade dele estava na simplicidade. Pensa assim, ele pegou um clarinete para fazer a melodia principal e colocou por cima de uma base com 4 saxofones tocando bem juntinho. O resultado? Uma sonoridade única, que se ouvia e na hora dava para saber, isso é Glenn Miller. Era suave, era dançante e era inconfundivelmente dele. Esse som não tocou só no rádio não, ele virou a trilha sonora de uma nação inteira. E o domínio dele nas paradas foi absoluto. Olha só esse dado. Em apenas 4 anos, entre 1939 e 42, Glenn Miller colocou 16 músicas no topo das paradas. Pensa nisso, 16 canções que foram as mais populares do país, uma atrás da outra. E se a gente olhar para as músicas que chegaram no top 10, o número pula para 69. 69 hits. Para se ter uma ideia do que isso significa, é mais do que o Elvis Presley ou os Beatles conseguiram na carreira inteira. A popularidade de Miller não era só grande, era de uma escala completamente diferente. E não eram só números, né? Eram verdadeiros hinos. In the Mood, Chattanooga Choo Choo, Moonlight Serenade, essas canções eram a trilha sonora de uma geração. Tocavam nos bailes, nos rádios e, com certeza, nos corações de todo o país. Mas aí, no auge absoluto da carreira, com o mundo aos seus pés, Miller fez algo que ninguém esperava. Algo impensável. Ele parou a própria banda e trocou os palcos pelo campo de batalha porque ele acreditava que a música dele tinha um dever maior a cumprir. O tamanho do sacrifício foi imenso. Aos 38 anos, no topo do mundo, ganhando uma fortuna, ele abriu mão de tudo para se alistar. A nova missão dele não era vender discos, era usar a música para levar um pedaço de casa para os soldados que estavam lutando na guerra. E ele cumpriu essa missão com louvor. Ao montar a orquestra das Forças Aéreas do Exército, Miller criou uma arma poderosíssima. Não de fogo, claro, mas uma arma para levantar o moral das tropas aliadas na Europa. Um dos generais mais importantes da guerra resumiu isso perfeitamente. A música do Miller não era só entretenimento. Era um lembrete sonoro do porquê aqueles soldados estavam lutando. Era um elo vital com o lar. E é aí que a gente volta para aquele dia de dezembro de 1944. A guerra na Europa já estava caminhando para o fim. Miller estava a caminho de Paris para organizar um show de Natal para as tropas. Era para ser uma celebração, mas ele nunca chegou. O que se sabe oficialmente é bem pouco e bem sombrio. Um avião pequeno decolou da Inglaterra com destino à França num dia de tempo ruim e simplesmente sumiu. A conclusão oficial foi que ele caiu no Canal da Mancha. Só que sem destroços, sem corpos, sem nenhuma evidência, a porta foi aberta para um mistério que já dura quase 80 anos. O homem desapareceu, mas a música se recusou a silenciar. A história de Glenn Miller não terminou em 1944. Na verdade, de certa forma, o legado dele estava apenas começando. E que legado, hein? A Orquestra Fantasma dele continua fazendo shows até hoje. A história dele virou filme, foi imortalizada. E a abordagem inovadora dele modernizou as bandas militares para sempre. Glenn Miller provou que a música pode sim se tornar imortal. No final, o mistério do desaparecimento de Glenn Miller é fascinante, mas talvez não seja a questão mais importante. A verdadeira pergunta é: por que décadas depois, a música dele ainda vive? O que dá a um som o poder de atravessar o tempo e durar para sempre? Talvez a resposta esteja flutuando ali, nas primeiras notas de Moonlight Serenade.